Bem-vindo ao Dowercast, um produto da Dower Law Firm. Almejamos semear o conhecimento, somos atentos à atmosfera que nos envolve e é com esse foco que procuramos contribuir em áreas como o direito, a sustentabilidade, transição digital, a inclusão ou o talento. Comprometidos com o presente e com olhos postos nos desafios do futuro, identificamos oportunidades, criamos soluções juntos com a comunidade. Fique connosco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Dowercast. Eu sou o Manuel César Machado e tenho comigo hoje António Aguiar Moreira, cofundador da G-Spot, um projeto que cruza lifestyle, viagens e experiências feitas à medida, com uma abordagem única, com um especial foco no cliente. Cresceste e estudaste no Porto, onde te licenciaste em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Mais tarde foste para Londres, onde concluíste o mestrado em Oxford. António, começando aqui pelo início, o que é a G-Spot? A G-Spot é um movimento de lifestyle e viagens feito à medida, que nasceu do princípio de que viajar deve ser uma experiência com intenção, com significado e marcante. E na G-Spot, mais do que planear viagens, nós desenhamos experiências sempre pensadas para criar ligações quer com os destinos, com as pessoas, com os momentos, e sempre baseada numa seleção criteriosa, com olhar atento ao detalhe e bom gosto. E foi algo que surgiu de uma forma muito orgânica entre a minha prima Leonor e eu, mesmo pela nossa forma de viajar. Portanto, a tua prima Leonor é cofundadora da G-Spot. Exatamente. A minha prima Leonor estando baseada em Lisboa e eu em Londres, mas que, apesar de termos alguma formação profissional em áreas diferentes, sempre partilhámos este gosto e este prazer pela área de hospitalidade e de viajar e de procurar sempre aqueles destinos que fazem a diferença, desde a hospedagem mais especial, de experiências mais marcantes, daquele restaurante mais fora do normal, e que era uma coisa que nós fazíamos naturalmente, a busca destes spots, e que partilhávamos com amigos, com família, e sentimos que havia aqui um espaço a ser preenchido, digamos, entre a viagem tradicional e o serviço de concierge mais premium, mas com um olhar mais jovem, mais leve e muito mais pessoal. E foi em que então nós decidimos abraçar este projeto, apesar de estarmos separados e cada um com uma perspectiva e uma vivência própria, ambos partilhamos este sentido de querer desenhar experiências com identidade e partilhá-las com outras pessoas. Retirar aqui um bocadinho de partido deste vosso know-how, não é? no setor da hospitalidade. E diz-me uma coisa, a tua prima e tu têm experiências completamente distintas, correto? Exato. Mesmo apesar de termos completado e começado o nosso percurso profissional em áreas completamente diferentes, sempre tivemos este prazer pela área da hospitalidade e chegou ao ponto de, por que não, fazer deste interesse e hobby, digamos, um projeto, e que até agora tem-nos dado imenso gosto desenvolver e não nos podemos queixar. Eu acho que o desenvolvimento de ideias é sempre cativante, mas como é que foi a experiência de passar de uma ideia para a realidade, essa transformação? Eu acho que entendemos que isto era mais do que um serviço, era um estilo de vida com um valor real, e quando percebemos isto, foi de uma forma, criámos isto de uma forma muito natural, mas com intenção. Começámos por criar o conceito, a marca, testar o modelo, adaptar os serviços, que fomos testando com amigos que confiavam nas nossas sugestões, e até ao ponto de que realmente percebemos que poderíamos estruturar isto, e o passo seguinte foi então estruturar a marca, de certa forma também protegê-la a nível legal,
e, de certa forma, ter a estrutura operacional e legal para nos permitir um crescimento sustentável e também nos dar a confiança de que, pronto, poderíamos avançar isto como mais do que um hobby. Tocaste agora neste ponto na marca e realmente a G-Spot é um nome muito forte e o elemento figurativo também é muito forte e é muito bem conseguido. Certamente que já registaste a marca, correto? Sim, isso foi um passo fundamental e, aliás, dos primeiros que nós demos de forma a termos essa segurança legal logo desde o início. Como é que surgiu o nome G-Spot? Isso, por acaso, é uma história engraçada. Deu muitas voltas e até, curiosamente, foi uma vez estava a fazer um brainstorming com o meu pai acerca do conceito, que nós queríamos que isto fosse mais do que um serviço, que fosse uma filosofia que inspirasse um modo de viajar diferente, mais intencional, com mais conexão, com mais propósito. E esta inspiração global de diferentes sítios, até que chegamos ao G-Spot, sendo o G para Global, o I para Inspiration e depois o Spot, e que realmente este nome tocou no G-Spot e quando eu apresentei à Leonor ficou fechado e percebemos que era este o nome a avançar e todo que transmitia toda a ideia e o propósito que tínhamos com este projeto. E realmente é um nome apelativo, não é? E gosto muito do vosso branding e convido toda a gente também a ir visitar a página no Instagram, não é? Exatamente, nós neste momento a nossa maior plataforma é o Instagram, o @_Gspot, em que partilhamos desde algumas sugestões de sítios, desde também hotéis, experiências, ou quando nos é permitido também partilhamos material de viagens organizadas de clientes. Ou então também podem nos contactar por e-mail, find@thegspot.com, e temos neste momento também a desenvolver o website, se tudo correr bem, que fica ativo brevemente, mas lá está, nós também tivemos sempre o cuidado de manter um crescimento sustentado e fazer passo a passo, que muitas vezes quer-se fazer tudo ao mesmo tempo, e a verdade é que nós temos várias ideias, mas que às vezes simplificar é ganhar foco e não podemos subestimar também o tempo que cada fase demora a consolidar. É importante solidificar e seguir o caminho de forma natural, não é? Claro, e também para permitir um crescimento estratégico do que estar a querer fazer tudo ao mesmo tempo e também começar. Acho que isso é importante e não esperar que esteja tudo pronto para avançar, porque isso não vai estar, e se estivéssemos à espera do momento perfeito, acho que ainda não tínhamos lançado. Por isso acho que é mesmo avançar passo a passo e testar, afinar e crescer. Gostava de aproveitar, se calhar agora estamos aqui a falar um bocadinho do negócio propriamente dito e da sua sustentabilidade, para desmitificar aqui um bocadinho algumas ideias fixas que nós temos. E, portanto, se calhar vou-te lançar aqui, se estiveres de acordo, algumas frases e tu vais-me responder se concordas, se não concordas e as considerações que tens sobre o tema. É preciso muito capital para começar um negócio? Acho que o investimento monetário depende um bocado da estrutura e da ambição. No nosso caso, nós começámos de uma forma muito controlada, aproveitámos já elementos que já tínhamos desde conhecimento, know-how, base de dados, criatividade, sempre com o foco de um crescimento sustentável, mas acho que o nosso principal investimento aqui foi mesmo o tempo e dedicação, desde testar o modelo, afinar os serviços, mas que é importante investir, é essencial investir, e especialmente investir naquilo que diferencia o teu negócio, o teu produto, e para nós essa grande aposta foi no marketing digital. Claro. E ter um espaço físico, achas que hoje em dia ainda é fundamental para ser levado a sério? Acho que hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas conseguem trabalhar remotamente. A G-Spot é totalmente digital. O valor está no serviço que entregamos e não no espaço que ocupamos.
e acho que o que é essencial é ter uma estrutura, canais claros de comunicação com o cliente e uma presença cuidada digital. Acho que hoje em dia isso é suficiente e que espaços físicos, dependendo, claro, do serviço, mas no nosso caso não é que seja essencial. Fazendo aqui um bocadinho a relação com o primeiro tema, acaba por não ser um investimento tão rentável como o marketing digital, não é? Quanto ao próximo mito, posso desde já adiantar que não estou inteiramente de acordo. Mas gostava de aproveitar aqui a tua presença para o tentar desconstruir. Só os turistas estrangeiros é que dão lucro? Não, acho que aqui não tem a ver com a nacionalidade. Acho que é mais uma questão do perfil do cliente. Nós já trabalhamos e trabalhamos com clientes nacionais, mas também já tivemos approach desde clientes do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países europeus, nomeadamente a Suíça e a Itália. E o que é comum nestes clientes é a forma e o valor que eles dão a estas experiências, a esta experiência personalizada e que valorizam o nosso serviço e, portanto, dão valor a todo este processo mais personalizado, que acho que não está relacionado com nacionalidade, mas sim mais com o perfil de cada pessoa e que realmente pessoas que se importem em não só viajar, mas transformar essa viagem numa experiência que fique para além muito para além depois da viagem ter terminado. E eu acho que tu já me acabaste por responder a uma das questões, ou uma das frases que queria levar aqui para a mesa, que é o marketing digital é essencial. Sim, isso aí acho que, pelo menos para nós, é chave e o nosso Instagram é uma montra forte da identidade da marca, que não só é importante estar presente, mas também comunicar com autenticidade e, no nosso caso, mais do que vender, nós queremos inspirar e nós, desde o início, eu e a Leonor sabíamos que a nossa maior aposta tinha de ser no marketing digital para conseguirmos passar a ideia que nós tínhamos de forma mais orgânica e mais fiel, quer à comunidade que nós estamos a tentar construir, à imagem da marca, às pessoas que se identificam com este modo de viajar, experienciar. Por isso, acho que isso hoje em dia, a forma como tu transmites a tua marca muda completamente. Principalmente tudo. Com a presença nas redes sociais desse tipo de serviços. Estou de acordo. E a experiência do cliente? Para ti é tudo? Para a G-Spot? É o foco, é essencial. Nós mantemos sempre uma atenção ativa e todo o pormenor, todo o detalhe à volta do cliente para nós faz toda a diferença, desde como o cliente se sente, desde o primeiro contacto até, digamos, ao pós-viagem, é o que define se eles nos voltam a contactar ou não. E, neste caso, o detalhe é o que define o sucesso. E se voltasses agora ao início, fazias alguma coisa diferente? Isso faz sempre várias coisas diferentes. Há sempre... Aliás, nós só aprendemos com os erros, não é? Com o sucesso não se aprende, ou pelo menos já não se aprende nada de novo. Correu bem como esperávamos, mas é com os erros. Se calhar estruturar ferramentas operacionais mais cedo, porque à medida que o volume de trabalho cresce, a organização é essencial. E nós começámos de uma forma mais simples, o que foi positivo, mas também percebemos que para dar segurança à marca e para uma marca ter um crescimento sustentável, que era importante definir o nosso público-alvo, os nossos valores, simplificar a nossa proposta de valor e ter uma base operacional e legal sólida logo desde o início, que se reflete imenso na confiança e no crescimento, não só para nós, mas também para os nossos clientes. Muito bem. E certamente que já deves ter tido alguma alegria também, não é? Portanto, algum feedback positivo por parte dos clientes, sem dúvida que acabas por facilitar a vida a muita gente, não é? Sim, eu acho que o melhor foi logo a aceitação e o engagement com a marca. Acho que isso foi logo bastante positivo e perceber que realmente havia aqui, isto não era só uma boa ideia, mas se calhar um serviço estava
mal servido e que havia espaço para entrar. Claro que é um mercado niche, mas sentir que outras pessoas se identificam com a marca e com esta maneira de viajar e de experienciar, claro que é ótimo e nos dá mais força de continuar. Que serviços em concretos é que a G-Spot oferece? Aqui para quem nos está a ouvir, Então, nós vou dando algum temos conhecimento. 4 serviços pensados para se adaptarem aos diferentes perfis de clientes e também ao diferente nível de apoio que seja preciso, desde uma opção mais simples até uma muito mais detalhada. Começamos pelo G-Pass, que acaba por ser uma orientação que é dada aos clientes, mantendo na mesma a autonomia e a liberdade para eles decidirem onde ir, o que fazer. E em todos os nossos serviços, quer dos menos personalizados até aos mais fully bespoke, oferecemos sempre a marcação do hotel como serviço complementar, ou seja, nós apresentamos alternativas e marcamos consoante a escolha do cliente. Depois, passando do G-Pass, temos o G-Itinerary. Esse aí já é muito mais personalizado. Temos uma call com o cliente a perceber quem será o grupo, se é um casal, se é uma família, se é um grupo de amigos, que tipo de experiência que estão à procura, a maneira deles quererem explorar, e nós aí adaptamos e fazemos um itinerário muito mais detalhado consoante o perfil das pessoas, e também acabamos por dar a hipótese de aceder ao nosso serviço de concierge para restaurantes. E depois temos o G-Treatment, esse aí que é realmente para quem quer ter tudo que seja a nível logístico e de planeamento detalhado e organizado por nós, ou seja, vai do conceito até à execução. Só aparecer, fazer as malas e aparecer. E aí tratamos desde transferes de hotéis, quer seja eventos ou jogos, experiências mais personalizadas, e aí, de facto, tentamos mesmo ir ao detalhe e ir ao encontro do que cada cliente pretende e a maneira como eles são e gostam de experienciar. Portanto, aqui fazendo uma análise comparativa com os teus outros serviços neste nível, por exemplo, tu aqui já tens de conhecer a personalidade do cliente. Portanto, exatamente. Não é só um itinerário para... Imagina, eu quero ir viajar para Formentera em agosto. Certamente que já tens, no primeiro nível, não é? Uma espécie de roteiro. Aqui não, exatamente. Aqui tu já tens de conhecer o teu cliente, conhecer as suas expectativas, a personalidade, cada pessoa tipo é diferente, se querem, já ajustas. Algo mais gastronómico, algo mais ligado para o wellness, querem um ambiente mais animado, mais festivo, vão com família, um casal, grupo de amigos, e nós aqui realmente moldamos-nos à experiência que o cliente quer ter, à maneira como eles gostam de experienciar e viver, e aí é 100% personalizado para criar a experiência e até tentar ir além das expectativas. Por isso adaptamos às expectativas e às preferências do cliente. E depois do G-Treatment temos o G-Life, que acaba por ser uma ponte entre a viagem em si para o lifestyle, ou seja, no fundo, quem quer elevar a experiência mesmo no modo de vida, e aí serão necessidades mais específicas, desde aluguer de vilas, ou contratar um chefe privado para uma noite especial, um instrutor de yoga, um personal trainer. Acaba no fundo de ir ao encontro de necessidades mais específicas de pessoas que querem estender esse tratamento além da viagem e do itinerário e de toda a parte logística. Muito bem, daquilo que eu já vi e ouvi, não é? Portanto, foi um investimento que certamente teve o seu retorno, rendeu, não é? E apresentam, de facto, por isso, um conteúdo muito bem pensado, bem apresentado e com uma lógica de experiência que, de facto, vai um bocadinho além do óbvio, não é? Mas o que é que tu achas que te diferencia dos restantes serviços que podemos encontrar no mercado, como as restantes, por exemplo, agências de viagens? Eu não considero a G-Spot isso, claro, mas seria o exemplo mais próximo que eu conseguiria encontrar. O que eu e a Elinor queremos é, de certa forma, lançar um novo standard de personalização de viagens,
de certa forma sermos reconhecidos pela criatividade, pelo tratamento pessoal, por este contacto cultural mais moderno, e queremos nos privilegiar muito pelo local knowledge, muito passar a imagem de que os nossos clientes vão ser menos turistas e mais locais, e ver como se vivessem lá, saber do knowledge que não é comum, não há cá das touristy traps, como eles chamam, e no fundo experienciar algo que não seria possível se não tivessem acesso ao local knowledge ou a todos os insights que nós nos preocupamos em verificar, porque todas as recomendações que nós damos é tudo baseado numa first-hand experience, ou mesmo confirmamos e verificamos isso com locais antes de recomendar algo, por isso também pela autenticidade de todo o nosso advice, digamos. E acho que é por aí que nós nos queremos diferenciar, por este lado mais local, pelo um modo mais de experienciar do que só viajar, ir além disso e criar memórias que fiquem muito depois da viagem ter terminado. Acho que é esse o nosso principal foco. E no fundo, tiram partido deste know-how e deste trabalho de pesquisa, não é? Não acaba de ser pesquisa, é mesmo no local. É lá, está no local spot, exatamente, por exemplo. É saber quais são os G-spots, claro. Quais são aqueles sítios que vão fazer diferença na tua viagem, no teu fim de semana, que a verdade é que eles definem completamente a tua viagem, onde tu vais, o que é que tu fazes, o que é que tu vês, o que é que tu experiencias. E se eu, por exemplo, imagina, sou um cliente e quero beneficiar do serviço, podemos pensar no G-Life, por exemplo, qual é que é o processo? Pronto, acaba por partir, no princípio, depois de nos contactarem, nós marcamos sempre uma call com o cliente, entendemos as necessidades do cliente, o que é que ele anda à procura, como é que será, se vai viajar sozinho, se é um grupo, pronto, isso também define muito o tipo de experiência que quer. E, consoante essa call, nós depois apresentamos quais os nossos serviços é que poderiam fazer sentido e deixamos sempre ao critério do cliente a escolha, e a partir daí trabalhamos em conjunto de forma a proporcionar a melhor experiência possível e como falámos antes, a experiência do cliente é tudo, e o nosso objetivo é que realmente lhes faça a diferença e que percebam e que valorizem o nosso serviço para voltarem depois numa futura vez. Muito bem. E como é que o cliente então chega à G-Spot? Acho que já referiste há pouco, não é? Também. Sim, neste momento a nossa principal plataforma é o Instagram. Podem também nos contactar por e-mail. Em breve teremos também um website ativo em que, pronto, o nosso objetivo será também especificar os nossos serviços mais detalhados, partilhar outras experiências e, no fundo, ser um pouco mais informativo. Mas o nosso objetivo, lá está, nós trabalhamos muito de uma forma pessoal e tentar facilitar o processo, e se estamos aqui a vender experiências, também queremos que a experiência com o cliente neste processo também seja agradável e que seja uma coisa simples e deixar todas as logísticas para nós, por isso proporcionar também uma experiência agradável em planear as férias, porque muitas vezes já não há aquela paciência de ter organizado. E planear férias dá trabalho, não é? Pois. A não ser que claro, mostrar que realmente este valor acrescentado faz sentido e que recompensar o investimento que as pessoas fazem em experienciar, mais do que viajar, experienciar. Muito bem. Alguma última mensagem para quem tem um sonho de começar um projeto, criar uma sociedade? Acho que o empreendedorismo é um caminho desafiante, mas incrivelmente gratificante também, quando se acredita na ideia e se entrega com consistência. E pegando na G-Spot, nós acreditamos que viajar é mais do que sair de casa, é experienciar, é criar ligações, e acho que criar um negócio, no fundo, não é muito diferente, é encontrar o propósito certo e cuidar dos detalhes que fazem a diferença. António, obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado, Manel. Também a todos que nos ouviram até agora. E sigam o Dourcast e fiquem atentos aos próximos episódios.